Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Vamos à fase 3 da entrega do Tech Challenger da FIAP. Bem, pessoal, o desafio dessa fase 3 foi separar a nossa aplicação em um API Gateway com uma autenticação serverless via CPF, quebrar os nossos repositórios únicos em vários repositórios, um para cada componente, então um para Lambda, um para o Terraform com Kubernetes, o outro para o nosso banco de dados e o outro para a nossa aplicação. Também era um dos requisitos a gente criar algumas triggers e autenticações ali de segurança no nosso pipeline, no nosso GitHub Action, bloqueando a branch main e a branch master, tá bom? Além disso, também tínhamos que procurar melhorias no nosso banco de dados e construir tudo isso num ambiente na nuvem. Agora eu vou demonstrar para vocês o que a gente já fez. Bem, começando aqui pelo pipeline, pelas aplicações, tá bom? Esse aqui é o repositório da nossa aplicação back-end, seguindo o padrão que o time vem seguindo, o time 32, que a gente sempre vai fazendo um fork entre os módulos. Então esse é o fork número 3. Aqui tem toda a nossa aplicação e toda a documentação rica que a gente construiu ao longo do caminho, tá bom? Aqui a gente tem o nosso GitHub Action. Dentro do nosso GitHub Action a gente fez algumas coisas, tá? A gente tem aqui algumas configurações relacionadas ao push da imagem. Então a gente tem um workflow só de push. Toda vez que eu subir alguma coisa na minha branch main, validando pelas regras estabelecidas pelo desafio, que eu já vou demonstrar, ele vai gerar uma build e vai subir no meu Docker Registry ali, no Docker Hub, tá bom? A gente também tem um scan no Sonar, ele publica todo o nosso código e cria ali alertas pra gente, tá bom? E também a gente tem uma parte de vulnerabilidade de scan de segurança ali rodando. Então aqui a gente tem alguns gatilhos, alguns workflows garantindo a qualidade da nossa aplicação, tá bom? Relacionados aos gatilhos e a segurança, o que a gente tem, tá? A branch principal é a default, é a main, ok? Dentro do nosso GitHub Action, a gente tem ali, deixa eu demonstrar para vocês, que todo commit precisa de aprovação, a gente tem algumas regras, tá bom? Aqui na parte de regras, a gente tem uma regra criada, então você não consegue commitar diretamente na branch principal, você precisa passar por um pull request com pelo menos uma pessoa do time com aprovação, ok? Restrito ali, e você também não pode deletar nada, não pode deletar nenhuma branch, nada disso. Então a gente tem aqui as nossas regras de merge, de pull request, bloquear force push, tá bom? Então foi o que a gente fez aqui para o nosso projeto. E essa configuração permeia entre todos os nossos repositórios de Terraform também, ok? Bem, seguindo aqui, tá? Vou demonstrar para vocês a parte do nosso Terraform. A primeira aqui relacionada ao nosso Terraform do banco de dados. Então, como ficou separado o nosso repositório? A gente tem aqui um repositório de infra dentro da pasta source. Temos aqui o arquivo principal do Terraform. Temos dois arquivos, um para o banco de dados e um para a parte de Security Group do banco de dados. Temos a parte dos outputs que vão ser gerados, tá? O output de senha não aparece, já mostro para vocês a parte ali, os logs do nosso GitHub Actions, ok? E aqui a gente tem o nosso workflow. Nosso workflow é consistido de dois tipos de arquivos. A gente tem o arquivo de infra as a code, que vai construir a nossa infraestrutura, e a gente também tem um arquivinho ali para destruir a nossa infraestrutura, para a gente não ficar gerando custo nesses desafios, beleza? Aqui, o que a gente tem dentro do GitHub Actions? Podemos constatar aqui o log. Eu já criei aqui todo o ambiente, eu vou demonstrar para vocês, então por isso que está mostrando aqui que foi executado algumas horas atrás, até para não ficar demorando muito. Todos os nossos pipelines têm um staging de aprovação, tá? Então eles não sobem automaticamente, muito por conta do custo, então a gente sempre está validando o que vai subir no nosso ambiente, tá bom? Aqui a gente tem as nossas etapas de construção sendo validadas, e por último ali, após o apply do Terraform, a gente tem os outputs, no caso aqui ele joga
o endpoint e a parte de usuário, tá? A parte de senha não, porque é sensível. E esses caras são todos tokenizados dentro da nossa organização aqui no GitHub. Então, na parte aqui de environments, a gente tem nosso staging, que vai garantir as nossas regras de aprovação do pipeline. E aqui na parte de security e variables, a gente tem toda a parte de segurança, então todas as credenciais da AWS, as credenciais do Docker para subir e as credenciais do Sonar. E de variável também a gente tem aqui algumas variáveis que são públicas. Variáveis de back-end, da URL que a gente publica dentro do nosso cluster IKS, para poder usar lá nas functions, no API Gateway. E aqui o ambiente comum, a região, tá bom? Passando aqui para o Terraform do Kubernetes, a gente tem aqui também gerando a mesma infraestrutura no repositório, tá? Aqui a gente tem, dentro da pasta source, uma pasta de infra com os Terraform e uma pasta de Kubernetes ali com todos os IAMLs. Então, todos os IAMLs numerados, os mesmos que usamos no exercício passado na fase 2, tá? Inclusive, toda a documentação que a gente gerou na fase 2, a gente moveu aqui para esse repositório para ele conter não somente os arquivos de construção, mas também a documentação. Tudo isso referenciado dentro da nossa wiki, tá bom? E aqui na parte de Infra Code, a gente tem o arquivo principal do Terraform, seguindo sempre o mesmo padrão. Todos os nossos arquivos mantêm o estado dentro do S3 Bucket, tá bom, pessoal? E aqui a gente tem nossos arquivos do Kubernetes. EKS, com todas as configurações, VPC, subnet. A parte aqui de roles, tá? Então, tudo isso sendo gerado e construindo pelo nosso pipeline. Então, aqui a gente tem também o pipeline, os logs de construção, log do EKS e log do Kubernetes, tá bom? De construção da infraestrutura. Aqui vamos passar um pouquinho pelos logs dos nossos pipelines que foram executados. A gente tem aqui toda a parte criando e, por último, a URL do nosso endpoint e algumas outras informações que a gente acaba utilizando. Beleza? E aqui na parte do Kubernetes, a gente também tem o apply dos nossos manifestos aqui dentro. Então, ele mostra aqui criando. Depois eu navego um pouquinho no terminal para vocês verem. Bem, por último, e não menos importante, a parte do nosso API Gateway junto com a parte da Lambda, beleza? O que a gente tem aqui? Mesma estrutura. Aqui a gente vai ter uma pasta de funcs, onde vai ter todas as nossas functions. A gente tem duas functions, uma que vai gerar o token e uma que vai validar o token. A que vai validar o token é uma Lambda Authorization, tá bom? Então eu já mostro para vocês como que ficou. E aqui toda a parte de infraestrutura também. Arquivo principal do Terraform, arquivo do Gateway, arquivo da Lambda, arquivo das permissões da Lambda, beleza? Temos todos esses caras aqui. Navegando um pouquinho pela nossa AWS, só para a gente dar uma olhada, então aqui a gente tem o nosso banco de dados criado, tá? Com uma configuração mínima ali, como é um exercício para não gastar muito recurso. Tudo gerado via Terraform. Aqui a gente tem um pouquinho das informações que a gente foi gerando, beleza? O nosso cluster Kubernetes também está criado aqui, nosso EKS FIAP Cluster. Também aqui várias informações para a gente dar uma olhada, algumas coisas aqui dentro. E, por último, e não menos importante, o nosso API Gateway. Deixa eu abrir aqui para a gente. Dentro do nosso API Gateway, o que a gente tem? Ele criado aqui dentro. Temos aqui dois caminhos, dois recursos. Um proxy que vai redirecionar para o nosso back-end publicado no EKS e uma rota de autenticação. Essa rota de autenticação, ela chama diretamente a nossa Lambda ali de gerar token, tá bom? Então, é um proxy de AWS para cá. E o nosso proxy para o back-end, ele vai chamar aqui, ele tem aqui ó, o fluxozinho, vou dar um zoom para vocês verem, o fluxo aqui de autorização chamando a Lambda Authorizer, tá bom? Então aqui a gente tem a parte de autorizadores, ela trigada aqui, temos um token, um cabeçalho customizado, que é esse X Authorization Token, já vou demonstrar no Postman para vocês, tá bom? Aqui estamos adotando o fluxo de stages, estamos trabalhando com stage de STG,
tá? Um ambiente de HTML, como é um ambiente mais enxuto ali para a gente fazer os testes e publicação, tá bom? Obviamente, no ambiente produtivo, a gente teria um stage de PRD aqui para brincar um pouquinho, beleza? Agora, vamos dar uma olhada ali no nosso post para validar algumas coisas, tá bom? Estamos aqui no nosso post. A primeira coisa que eu vou fazer é gerar um token, tá? Então aqui, pegando aqui nosso exercício, vou passar simulando que eu estivesse digitando o meu CPF ali na telinha do fast food. Vou autenticar. Ele vai gerar um Access Token para mim, aqui embaixo, tá bom? O Postman aqui já está todo configurado, vocês podem testar. A gente tem uma URL pública ali publicada na internet para vocês testarem. Obviamente, você tem que trocar as variáveis de ambiente aqui dentro. E aqui, o meu X Authorization Token, já pegando ali da requisição que eu acabei de fazer. Vou fazer um teste e ele vai gerar para mim, tá? E se eu não passar o token, minha URL é pública. Na hora que eu fizer o teste, ele vai dar Unauthorized, beleza? Então, com isso, a gente garante todo esse fluxo de execução. Indo um pouquinho para o terminal, para a gente dar uma olhada no que a gente tem aqui. Então, estamos logados dentro do nosso cluster. Então, eu vou dar um kubectl get_all aqui para a gente dar uma olhadinha. É um cluster enxuto. A gente tem aqui o nosso pod do backend rodando. Temos um service do tipo load balance, beleza? Um LB ali na frente. Quando a gente publica, ele já gera um external IP para a gente, uma URL pública para a gente testar, ok? Que é o que está taxado no nosso API Gateway nesse momento. A gente tem o nosso deployment e nosso replica set e um HPA, ok? Bem, com isso, passamos por todas as fases, tá? Tem mais uma etapa, que é a etapa de melhoria do banco de dados. Aqui na nossa documentação, dentro do RDS. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui. Toda a parte de documentação do banco de dados foi movida para cá, tá? E aqui a gente comenta um pouquinho das melhorias que a gente fez relacionadas ao banco. O mapeamento, né, do banco de dados. E aqui a criação de alguns indexes que a gente foi fazendo. Beleza? Foi a parte de tuning que a gente estudou aqui como melhorar. E por último, o desenho de arquitetura do projeto, atualizado com o fluxo da Lambda, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Dentro da nossa documentação, tudo isso está dentro da wiki. Aqui embaixo a gente tem o desenho de arquitetura, a topologia dele. E aqui dentro a gente tem o nosso fluxo sendo validado pela Lambda. Beleza, pessoal? Com isso fechamos o desafio da fase 3. Aguardo, senhores, para a fase 4. Muito obrigado e encerro por aqui.